Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre um dos últimos itens nosso na disciplina de parasitologia, que é tratar sobre os tripanossomas, né? Nós procuramos dividir o estudo desses parasitas em duas espécies mais importantes, né, mais prevalentes, que é o Trypanosoma vivax e o Trypanosoma cruzi. Eu imagino que vocês certamente já escutaram, né, muitas histórias, né, sobre o Trypanosoma cruzi, sobre o mal de Chagas, a doença de Chagas, e talvez poucos de vocês tenham conhecimento sobre uma outra tripanossomíase, né, que é a tripanossomíase causada pelo Trypanosoma vivax. Parasita esse que é muito prevalente, é muito comum, né, de nós encontrarmos em alguns animais domésticos, principalmente aqueles animais ligados aí à produção. Inicialmente, né, pela taxonomia, é interessante a gente ter um entendimento quando se organiza o estudo dessas duas espécies, desses protozoários, a gente sempre se baseia no entendimento de que, primeiro, nós estamos falando de tripanossomas, né? Tanto o vivax quanto o cruzi são tripanossomas. Segundo, o primeiro, o Trypanosoma cruzi, ele está dentro de uma seção, né, que a gente fala que é uma seção chamada de Salivari, né, desculpa, Stercoraris. Que é isso? São parasitas que são transmitidos, né, e fica aí aquela analogia, né, são parasitas que são transmitidos pelo esterco, são parasitas que são transmitidos pelas fezes dos vetores, né? Então, certamente vocês já devem ter ouvido falar que o Trypanosoma cruzi ele é transmitido pela picada do barbeiro seguido das suas fezes. Então o barbeiro muitas das vezes pica, né, a face da pessoa, né, o membro da pessoa, e na sequência ele elimina ali as suas fezes. Então é nas fezes que nós vamos encontrar aí a presença desse parasito e consequentemente a partir dela que ele vai contaminar o hospedeiro. Então nós temos a seção Stercoralis, onde nós temos o Trypanosoma cruzi, que é transmitido por meio das fezes dos insetos vetores, né, como nós dissemos, e a seção salivária. Dentro dessa seção salivária existem alguns outros, né, parasitas, mas nós vamos aqui nos ater ao Trypanosoma vivax, que é transmitido através das glândulas salivares inoculativa, né? Então significa dizer que o parasita ele é inoculado pela glândula salivar do vetor, enquanto o outro é inoculado por conta das excretas, né, das fezes que são eliminadas. Bom, tá aqui, pessoal, um ciclo biológico do Trypanosoma vivax, tá certo? Então aqui estou mostrando para vocês, né, o ciclo biológico do Trypanosoma vivax. Notem ao centro dessa ilustração duas figuras aí que nos chamam a atenção. Primeiro, os bovinos, né? São os animais mais comumente acometidos por essa doença, mas outros animais também podem, né? Ovinos, caprinos, bubalinos, né? Podem ser acometidos. E por outro lado, do lado esquerdo da foto, vocês estão vendo aí os invertebrados hematófagos, né? Os tabanídeos e os culicídeos. Então o que nós temos? Mosquitos responsáveis pela transmissão desse parasita, né? E nós vamos comentar alguns dos principais mosquitos acometidos aí. E eu já começo falando para vocês que os tabanídeos, né, são moscas muito comuns de serem encontrados no ambiente rural, né? Muito comum de nós encontrarmos essas moscas, por exemplo, atormentando bovinos, atormentando equinos, né? Muito comum você ver lá o peão comentar: nossa, uma mosca grande, né? A mosca, tem gente que fala que é a mosca mutuca, né? Mas cuidado com esse conceito, né? Mas são moscas bem grandes, né? Muito grandes mesmo. E o outro aí que está a Stomoxy calcitrans. Essa mosca chamada Stomoxy calcitrans é uma mosca muito comum na nossa região, também chamada de mosca dos estábulos, tá? Diferente da mosca do chifre, né? Essa mosca é chamada de mosca dos estábulos. Então ela tem um papel formidável, vamos dizer assim, né? Fundamental na disseminação dessa doença para os rebanhos bovinos, ovinos, caprinos, bubalinos e por aí vai.
Vamos começar o ciclo pela essa parte inferior dessa ilustração, onde nós temos aí um mosquito, né, que se expolia do sangue de um hospedeiro vertebrado. Então, um mosquito, uma mosca, Stomoxycaustras ou um tabanídeo, faz uma espoliação sanguínea num hospedeiro que esteja contaminado, né? Então, vocês estão vendo lá, repasto sanguíneo, ingestão de formas sanguíneas de metatripanossomas. Então, nós temos aqui o vetor se contaminando com esse parasita. Então, a mosca ela se contamina com esse parasita, uma vez ingerido por essa mosca, ele tem uma multiplicação por fissão binária, lembre-se disso, né? A divisão binária ou fissão binária, dentro do intestino desse vetor, dessa mosca. Depois disso, esses parasitas deixam o intestino e transformam-se em fases epimastigotas. Não preocupem com os nomes não, tá, pessoal? Essas fases epimastigotas multiplicam-se na glândula salivar, se transformando em uma outra fase, a chamada metatripanossomas. Essas fases metatripanossomas, que são comumente conhecidas como as fases de contaminação dos hospedeiros vertebrados. Então, uma vez que uma mosca contaminada vai picar um outro hospedeiro vertebrado, um bovino, por exemplo, ela vai inocular no organismo desse animal essas fases do protozoário. Então entenda, né, como eu acabei de dizer, não se preocupem com os nomes, mas desde o momento que a mosca se contaminou até o momento que ela vai contaminar um outro animal, entendam vocês que esse protozoário ele evolui, ele se desenvolve dentro do organismo da mosca, até se colocar numa fase, e aqui está escrita essa metatripanossomas, essa fase é a fase infectante, a fase de contaminação dos hospedeiros vertebrados. De tal forma que quando essa mosca faz um repasto sanguíneo, ela introduz essas metatripanossomas no organismo do animal, essas fases vão cair na corrente circulatória desse animal e na corrente circulatória elas vão se dispersar por vários tecidos do organismo desse indivíduo. Então, essas fases, né, metatripanossomas, elas circulam por todo o organismo do animal, do hospedeiro vertebrado, e elas acabam também se reproduzindo por fissão binária. Quando se reproduzem por fissão binária, elas acabam se transformando em uma outra fase, né, nessa fase de metatripanossomas, que a gente fala metatripanossomas infectantes, que seria a fase de infecção do mosquito. Então entenda, é um ciclo, né? Acaba sendo um ciclo de formação, em que o mosquito se contamina e contamina o hospedeiro, né, o hospedeiro vertebrado. Esse é o ciclo, a grosso modo. Né? O que é interessante quando a gente estuda nos ciclos? Pensar, bom, a partir do momento que eu conheci o ciclo biológico do Trypanosoma vivax, eu consigo pensar, eu consigo propor algumas alternativas de controle. Como é que eu posso controlar a disseminação dessa doença? Então, olhando por esse ciclo aqui, pessoal, eu posso controlar a disseminação dessa doença, por exemplo, no meu rebanho, a partir do momento que eu elimino as moscas. Então eu posso usar repelentes, usar inseticidas que venham a eliminar essas moscas, ou até mesmo eliminando essa mosca, a sua proliferação, lá onde ela se prolifera, lá na matéria orgânica, onde há essa proliferação, eu vou acabar controlando a disseminação dessa doença. E por outro lado, uma outra alternativa também seria tratando os animais infectados. Né? Então, quando eu trato com medicamentos específicos os animais infectados, os bovinos infectados, eu acabo diminuindo a chance de que moscas se contaminem ao espoliar o sangue desse animal. Então, lembrem-se sempre que o ciclo biológico serve para a gente, para entender, para propor, né, alternativas de controle para a disseminação dessa doença. Bom, falando da patogenia dessa doença, nós temos a importância, né, o quanto essa doença é importante na nossa região, por conta de causar consideráveis perdas econômicas. Então, eu estou dizendo a vocês aqui que um animal, que um bovino com tripanossomia, é comum esse animal ter queda de produção de leite. Quando é um animal destinado à produção de carne, é comum que esse animal tenha uma queda de desempenho, ele ganha menos peso, consequentemente ele forma menos carne, né? É possível que esse animal tenha problemas reprodutivos, né? É possível que esse animal tenha altas taxas de abortos. Então pensem vocês, a quantidade de manifestações que esse parasita, né, pode gerar no organismo de um hospedeiro, isso vai acabar gerando prejuízos para um sistema de produção. Bom,
Essa doença, normalmente, né, não há um estágio intracelular. Vocês notaram ali, né, que nós temos ali sempre, né, voltando aqui o slide, sempre essa proliferação dessas fases do parasita, a chamada fase de metatripanossomas, que ela fica circulante, né, ora no organismo da mosca, ora no organismo do hospedeiro vertebrado. E nós não temos aqui uma fase, um estágio intracelular. Então significa dizer que esse parasita ele permanece sempre na circulação sanguínea. E isso acaba propiciando a disseminação dessa doença, porque a gente está falando do sangue contaminado. Então, se eu tenho lá mosquitos, moscas que expoliam o sangue do animal, esse mosquito se contamina. Se eu tenho lá o compartilhamento de agulhas ou de utensílios entre animais contaminados e animais sadios, eu posso também disseminar essa doença. Só para vocês terem ideia, existem relatos de casos aqui na nossa região de propagação dessa doença por conta da falha no manejo de agulha. É muito comum você ver na bovinocultura, um produtor lá tem uma agulha, em que ele usa essa uma agulha em 20, 30, 40 animais. Né? Muitas das vezes ele coloca ela no álcool iodado, lá na solução de álcool iodado, né? E aí ele vai utilizar isso depois. Mas enquanto ele está utilizando, ele está compartilhando. Né? Enquanto ele está utilizando, manejando isso em 20, 30 animais, ele está fazendo a disseminação dessa doença de um animal doente para um animal sadio. Voltando pelo slide, fatores inerentes ao hospedeiro, mas inerentes ao parasita. Então a gente sempre vê essa questão. Muitas das vezes nós temos alguns relatos de casos em propriedades em que foi diagnosticada a presença do Trypanosoma vivax nos animais, né, nos bovinos, né, no rebanho bovino, e às vezes você não tem manifestação clínica da doença. Olha que interessante. A doença está ali, mas os animais não manifestam clinicamente nada. Né? Por que isso acontece? Justamente por conta dessa característica que está descrita aí, que é esses fatores inerentes entre o hospedeiro e o parasita. Significa dizer que, muitas das vezes, o parasita não encontra condições de manifestar clinicamente alguma alteração no organismo do animal. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Né? Qual que é o lado positivo? Bom, se não manifesta clinicamente, o animal não padece, né? O animal não está adoecendo, o animal não está manifestando para você nenhum prejuízo. E qual que é o lado negativo? O lado negativo é que esse animal ele é uma fonte de infecção. É um animal contaminado que pode estar ali contaminando moscas, moscas essas que podem contaminar animais sadios. Animais sadios que eventualmente podem, né, lá no futuro, vir a trazer prejuízos por conta dessas manifestações clínicas. Bom, em se falando de manifestações clínicas, o que é comum de nós notarmos nas propriedades, né, nos rebanhos bovinos que têm essa tripanossomíase? Febre, letargia, perda de apetite, perda de peso, fraqueza, cegueira, lacrimação, diarreia, incoordenação, nascimento de animais fracos ou natimortos e por aí vai. Observem aí, pessoal, a quantidade enorme de manifestações clínicas que nós podemos ter em animais com tripanossomia. Qual que é o objetivo de colocar isso aqui para vocês? É que a gente entenda, para que a gente entenda que essa doença ela pode se manifestar de várias formas. E isso é o que dificulta muitas das vezes o diagnóstico lá na propriedade. Muitas das vezes o produtor, quando vê um animal, por exemplo, apático, quando vê um animal, por exemplo, com magreza, né, com queda de desempenho, com perda de peso, ele não se dá conta que essa manifestação pode ser de uma tripanossomíase. Ele fala, isso aí é verminose, isso aí é um outro problema, né, e acaba não tendo o devido cuidado. Então, quando não tem o diagnóstico, certamente não tem o tratamento. Se não tem o tratamento, certamente propicia aí a disseminação dessa doença no rebanho, o que acaba aumentando aí os prejuízos. Aqui tem algumas ilustrações que vocês podem encontrar na internet, né, principalmente dos relatos de casos de bovinos, né, com tripanossomia, em que nós temos aí, por exemplo, a posição de cão sentado. Vocês estão vendo nessa ilustração aí, principalmente nessa B, né, em que o animal fica com os membros anteriores distendidos, né, enquanto os membros posteriores ficam fletidos. E é muito incomum, né, muito raro você ver um bovino sentado, muito raro mesmo. Né? Muitas das vezes está associado a alguns transtornos, né, causados aí por doenças infecciosas ou parasitárias. Além disso, vocês estão vendo aí nessa foto C, né, notem lá os membros posteriores desse animal, né, nessa ilustração C. A gente está vendo que as pernas desse animal não estão devidamente, né,
colocadas, então mostra aí uma incoordenação motora do animal, né? Algo muito sugestivo aí também de tripanossomias. E a foto A, ela não é muito clara, né? Pode até confundir com outras doenças. Aí sim um animal deitado, mas que muitas das vezes, né, deitado ventralmente, então ele coloca o ventre no chão, mas que muitas das vezes nós notamos aí o animal, além de estar deitado, manifestando algumas incoordenações. Você nota lá o pescoço do animal com alguns movimentos repetitivos, né? algumas alterações no comportamento que acabam sugerindo para a gente a tripanossomia. Bom, como eu disse, eu preciso saber como que esse animal, né, se contaminou e muito mais, saber qual é o parasita que esse animal está alojando para eu pensar em algumas alternativas, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre diagnóstico, né? A infecção pode não gerar lesões patognomônicas. O que é isso? O que são lesões patognomônicas? São as lesões sugestivas daquela doença. Isso é ser patognomônico, né? Alterações patognomônicas ou lesões patognomônicas. Vamos usar um exemplo aqui, ó. Gripe. Né? Frequentemente, quando você nota alguém com gripe, essa pessoa está espirrando, essa pessoa está com coriza. Né? Então a gente fala que o espirro, né, é patognomônico da gripe, é patognomônico, por exemplo, de alergia. Né? É uma manifestação clínica típica de determinada doença. Tá certo? Então, o que nós temos aqui na tripanossomíase? Principais achados necroscópicos: edema na região de barbela, palidez de carcaça, hidrotórax e linfadenomegalia. Então, muitas das vezes o animal, quando morre por tripanossomia, é comum você notar esse acúmulo de líquidos na região de barbela, então a barbela fica bem edemaciada. É comum você notar a carcaça desse animal pálida, né? Então não com aquela coloração típica, né, daquela carne, né, rósea, mas sim uma carne mais branca, mais esbranquiçada. O hidrotórax, né, que é um acúmulo de líquido nas cavidades, né, cavidade torácica, e essa linfadenomegalia. Né? Então nós vemos aí o infartamento de alguns linfonodos palpáveis. Né? Então os linfonodos são as ínguas que nós temos, né, os bovinos também as têm. A gente nota nos animais contaminados por tripanossomia um aumento, né, desses linfonodos, algo bastante sugestivo dessa doença também. E animais assintomáticos, encará-los como fonte de infecção, como eu disse agora há pouco. Né? Que bom seria se um animal contaminado não disseminasse essa doença para outros animais, mas ele dissemina sim, ele funciona como uma fonte de infecção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quais são os diagnósticos? Possíveis diagnósticos, os chamados parasitológicos, sorológicos e a detecção molecular. O que é essa detecção molecular? É esse método chamado PCR, né? Reação em cadeia pela polimerase. Está muito em uso isso, né? Hoje falar, por exemplo, aí, do coronavírus, né? Fazer-se o PCR. O que é isso? É a identificação do material genético do agente causador daquela doença. É um teste bastante interessante, é um teste caro, né? Mas é um teste muito específico. É muito importante se ter conhecimento, né? E para entender aí a necessidade da aplicação dessa metodologia de diagnóstico. Quando se fala em exames parasitológicos, faz-se uma aspiração dos linfonodos, pode ser feito um esfregaço, gota espessa, microhematócrine e o buff coat. Né? O que são esses procedimentos? São procedimentos laboratoriais mais simples, em que a gente consegue identificar por meio, por exemplo, de um esfregaço sanguíneo. Você vai lá e colhe um pouco de sangue do animal e você leva isso para o laboratório e faz um esfregaço, uma lâmina com esfregaço. Você consegue identificar naquela lâmina a presença dos tripanossomídeos, tá? Desses tripanossomas. Lá, voltando a falar aqui, né, lá dessa fase de metatripanossomas. Então você consegue identificar isso na circulação sanguínea do animal. Tá? E é um diagnóstico bastante interessante. E outros, talvez mais utilizados, seriam os métodos sorológicos, em que a gente retira o sangue do animal e a gente pesquisa no soro do animal, por isso é chamado sorologia, né? No soro do animal, a presença de respostas imunológicas. Né? Então está aí um primeiro teste, a imunofluorescência indireta, também chamada de IFE, o ELISA, né, o teste de ELISA, a aglutinação direta e esse CAT. Né? Todos esses são testes em que nós utilizamos o soro do animal e pesquisamos no soro do animal a presença de anticorpos contra o tripanossoma.
Significa dizer, se um animal tem anticorpos contra o tripanossoma, é porque ele entrou em contato com o tripanossoma. Então isso é bem sugestivo, né? Quando se fala em diagnóstico sorológico, ter soro, ter resposta sorológica para uma doença, significa dizer que você entrou em contato com essa doença. Você pode estar manifestando clinicamente aquela doença ou não, mas o estudo do seu soro vai dizer se você entrou em contato com ela ou não. Bom, nós temos aqui, né, uma outra ilustração, uma outra imagem, falando aqui na imagem A, né, contagem diferencial de leucócitos, mostrando a presença de hemácias fortemente coradas e formas tripomastigotas de Trypanosoma vivax. Então vocês estão vendo lá, né, essas duas estruturazinhas aí apontadas pelas setas vermelhas, né, mostrando a presença do tripanossoma no sangue, né, circulante no sangue desse indivíduo. E no B, presença de tripomastigotas de Trypanosoma vivax, seta vermelha, né, e macrófagos, essa seta preta. Tá? A presença em macrófagos em esfregaços sanguíneos de fêmea bovina de rebanho leiteiro. Então, olha que interessante, mostrando para a gente, além das células sanguíneas, além das hemácias, os macrófagos. Quem que são os macrófagos? São células de defesa do organismo do animal. Então, é muito interessante a gente ter esse entendimento, né, que o tripanossoma ele não tem uma fase intracelular. Ele não entra em alguma célula do hospedeiro, ele prolifera na circulação, né, nos fluidos corpóreos do animal. Isso é muito interessante. Bom, pessoal, tanto é que a gente estuda junto, né, esses dois tripanossomas, o Trypanosoma vivax e o Trypanosoma cruzi, por conta da semelhança do ciclo biológico dessas duas doenças. Né? São parasitas distintos, o Trypanosoma vivax do Trypanosoma cruzi, mas têm comportamentos biológicos muito semelhantes. Né? Afinal de contas, pertencem aí ao mesmo gênero, né, o gênero Trypanosoma. Falando agora um pouquinho sobre o cruzi, né, responsável pela doença de Chagas, ou também chamado mal de Chagas. Né? O que nós temos em relação ao cruzi? Várias formas evolutivas, tanto no hospedeiro vertebrado quanto no invertebrado. Então aqui nós já temos uma alteração bastante importante, né, quando se compara os dois tripanossomas. Nós temos aqui a fase amastigota prevalecendo, né, nos fluidos intracelulares, né, então quer dizer, dentro das células, né, do organismo do hospedeiro vertebrado, nós temos as fases amastigotas. E fora das células, né, no ambiente extracelular, nós temos as fases tripomastigotas. Vocês se recordam que essa denominação amastigota e tripomastigota, nós falamos algo de forma muito semelhante quando falamos sobre as leishmanias. Lembra que nós comentamos, né? As leishmanias que atacam o SMF, né, sistema macrocítico fagocitário. Então tem lá dentro do macrófago as células, as fases amastigotas. E aqui é a mesma forma, né? Tripomastigota fora da célula do hospedeiro vertebrado e amastigota dentro das células do hospedeiro vertebrado. Além disso, nós temos, né, algumas fases intermediárias, as fases maiores, fases menores, né, que está descrito aí, mas não vamos entrar no mérito disso. Mas lá no hospedeiro invertebrado, né, quando a gente fala do Trypanosoma cruzi, a gente não pode se esquecer da importância do barbeiro. Né? Olha só, de novo, aqui a gente está falando de um artrópode. Né? Enquanto estávamos falando de Trypanosoma vivax, da presença lá do mosquito, da presença lá da mosca, né, da Stomoxys caustra, da mosca do tabanídeo, aqui nós vamos falar do Trypanosoma cruzi, nós vamos comentar sobre o barbeiro. Né? Várias espécies de barbeiros hematófagos, né? O Triatoma, o Rhodinus, o Panstrongylos, são barbeiros hematófagos comuns aqui na nossa região, né? Comuns aqui no nosso país, comuns aqui no nosso estado, na região sudeste, e que acaba agravando ou facilitando a disseminação dessa doença na nossa região. No que se refere aos hospedeiros invertebrados, aos barbeiros, nós temos no estômago e no intestino desses hospedeiros invertebrados as fases epimastigotas e esferomastigotas. Então são fases intermediárias que vocês estão notando aí na ilustração ao lado. E no reto do barbeiro nós temos as fases tripomastigotas. Lembre-se disso. Já que esse barbeiro vai defecar a fase contaminante do parasita, ele defeca já essa fase aí tripomastigota, que é uma fase que tem bastante movimentação.
né? Vocês estão vendo aí, é uma fase que tem flagelo, é uma fase que tem uma estrutura de núcleo, né? E kinetoplastos que facilitam, que propiciam a boa movimentação desse protozoário no meio dos tecidos aí do hospedeiro vertebrado. Olha o ciclo biológico, pessoal. O ciclo biológico, pensando, né, especificamente aqui no hospedeiro invertebrado, né? Então, o que nós temos que entender quando se fala do mal de Chagas no hospedeiro invertebrado? Está escrito lá, no inseto barbeiro, o que nós temos? O que acontece dentro do inseto barbeiro? São essas fases que vocês estão vendo aí em rosa. O que acontece no ser humano? É aquilo que vocês estão vendo aí em azul. Vamos começar lá onde está o 5, lá embaixo, né? As fases tripomastigotas, que estão circulantes no sangue do hospedeiro, né, do homem que está aí ilustrado, são absorvidos por um inseto, são absorvidos por um barbeiro, né? Esse inseto absorvendo, né, ingerindo, afinal de contas esse inseto muitas das vezes ele é hematófago, ingerindo essa fase tripomastigota, essas fases tripomastigotas lá no intestino do barbeiro, elas vão se transformar em uma fase epimastigota. De novo, não se preocupem com os nomes, não é esse o objetivo aqui. Mas o objetivo é fazer com que vocês entendam que no organismo do inseto acontecem algumas modificações que são necessárias para a procriação, né, para a disseminação desse parasita para outros hospedeiros. Então, lá no intestino do inseto, há uma transformação dessas fases tripomastigotas em epimastigotas. Essas fases epimastigotas se transformam, se multiplicam, se replicam dentro do intestino do inseto e depois elas novamente se transformam em fases tripomastigotas, ainda dentro do intestino, ainda dentro do organismo do inseto. De tal forma que o inseto, quando pica o organismo do hospedeiro, quando pica a face lá da pessoa, o braço, os membros da pessoa, logo depois que ele ingere o sangue dessa pessoa, ele fica repleto. E é uma sequência natural, né, do hábito de espoliação sanguínea desses barbeiros, que depois que ele fica repleto, ele defeca. Então ele evacua, ele elimina ali na superfície da pele daquele hospedeiro os seus dejetos. E dentro do dejeto, né, e no dejeto, existem fases tripomastigotas do protozoário. Então está escrito ali, o inseto pica e defeca ao mesmo tempo. O tripomastigota passa a ferida nas fezes, né? Passa a ferida estando nas fezes. E é muito comum a gente ter, né, como uma resposta da pessoa que está sendo picada por esse barbeiro, o hábito de se coçar. Então, quando ela vai se coçar, com a ponta das unhas, ela acaba propiciando, né, que aquele material fezes que foi ali eliminado pelo barbeiro atinja um pequeno corte, um pequeno ferimento, até mesmo, né, o ferimento de penetração, de picada desse barbeiro ali na pele desse indivíduo. E é por meio dessa porta de entrada que esse protozoário penetra no organismo dessa pessoa que aí foi parasitada. E uma vez que essa fase tripomastigota penetra o organismo desse animal, penetra o organismo desse homem, eles invadem células onde se transformam em amastigotas. Olha que interessante aqui, pessoal. Então nós temos aqui o acometimento de células, tá? Diferente do que nós comentamos anteriormente, mas o acometimento de células e dentro dessas células esse parasita vai se transformar em fases amastigotas. E é lá, assim como nós falamos lá das leishmanias, muito parecido, né? Dentro das células, essas fases amastigotas elas começam a se multiplicar. Elas se multiplicam de forma assexuada, né? E aí, de tal forma que essas células do tecido desse indivíduo, chega um momento que elas não suportam mais, tamanha é a quantidade de fases amastigotas ali dentro. E, consequentemente, essas células começam a crescer e muitas das vezes elas se arrebentam, elas são destruídas pela quantidade de fases amastigotas que estão ali dentro. Indo lá para o item 4, as fases amastigotas transformam-se em tripomastigotas e destroem as células saindo pelo sangue. E do 3, ou melhor, do 4 voltando lá para o 3, os tripanossomas então invadem novas células em regiões diferentes do corpo e que invadem onde se multiplicam como formas amastigotas. Então pensem nisso, é cíclico, né? Assim como nós falamos lá na leishmanias. À medida que essas fases amastigotas vão se reproduzindo de forma assexuada dentro da célula, quando ela arrebenta a célula, essas fases, né, são responsáveis por contaminar novas outras células, e essas outras células também, assim como as anteriores, vão
chegar ao seu limite, né? Ou elas crescem, elas aumentam de tamanho, ou muitas das vezes elas arrebentam por conta de não suportar a quantidade de fases amastigotas ali existentes. Bom, na sequência aqui, né, só mudando de slide, mas eu já até acabei comentando, né, o ciclo biológico no hospedeiro vertebrado é esse que nós dissemos agora há pouco. Né, o parasita, o barbeiro, uma vez que ele expolia o sangue da pessoa, ele inocula no organismo dessa pessoa essas fases tripomastigotas. Né? Então, o barbeiro é o responsável pela contaminação do homem. Né? E é claro que essa inoculação ela se dá por conta das fezes contaminadas e não por conta da picada. Lembrar sempre dessa característica. Bom, quando se fala em mecanismo de transmissão, algumas informações precisam ficar claras. Né? Como que é a transmissão dos tripanossomas? Né? Transmissão pelo vetor, os triatomíneos, né? É a primeira forma de transmissão. Então nós estamos falando de tripanossoma cruzi, tá certo? Não mais de tripanossoma vivax. A principal forma de transmissão se dá pelo vetor, pelo triatomínio, pelo barbeiro. Tá? Diferente do outro lá que nós falamos, né, das moscas, da Stomoxycaustras, aqui nós estamos falando do barbeiro, triatomínio. Outra possibilidade de transmissão do Chagas, né, entre a população humana se dá por transfusão sanguínea. Né? É claro, pessoal, isso é uma realidade que vem sendo trabalhada diariamente, né, nos laboratórios, nos hemocentros, aí, em que o sangue que um doador vai ali doar, esse sangue precisa ser testado, esse sangue precisa ser pesquisado. E diante da possibilidade de que as fases tripomastigotas possam estar dentro de células sanguíneas desse indivíduo, então a gente precisa ter um cuidado muito grande. Não é à toa que a doença de Chagas é uma doença que muitas das vezes impede que uma pessoa seja doador de sangue. Tá? Então esse sangue precisa ser testado, precisa ser pesquisado. Outra possibilidade, a transmissão congênita. Né? Existem aí relatos de mais de 100 casos no Brasil e Chile. O que é isso? Né? A mãe contaminada pode passar a doença para o filho. Tá? Então a transmissão congênita. Por quê? Existe a possibilidade de que as fases amastigotas, aquela fase que eu disse para vocês que está dentro das células, ela pode inclusive ultrapassar, né, essa barreira transplacentária, chegando aí ao feto, e uma vez que o feto está crescendo, o feto está desenvolvendo, né, esse feto pode crescer ali na presença das fases, né, tripomastigotas, né, no caso aqui nas fases amastigotas, desse protozoário ali no ambiente fetal, o que certamente vai comprometer o desenvolvimento desse feto. E além disso, outras possibilidades de transmissão se dá pelos acidentes laboratoriais. Né? Então quem trabalha com pesquisas, né? Quem trabalha aí manipulando material contaminado no dia a dia com tripanossomas, correm riscos, né, de vir a adquirir essa doença. Contato com pele lesionada ou mucosa, né, ter esse cuidado, né, que dependendo da fase, Luiz Fernando, eu trabalho com barbeiro, eu trabalho com tripanossoma, né, eu posso me contaminar, né, caso esse barbeiro tenha, né, as fezes desse barbeiro tenham contato com pele lesionada ou até mesmo tecido mucoso, pode permitir aí a penetração dessas fases tripomastigotas no meu organismo e aí a pessoa acaba se contaminando. Existem alguns relatos, né, em relação a caçadores, pessoal. Por quê? Muito se fala também dos reservatórios da doença de Chagas. Né? Muitas pesquisas são feitas, por exemplo, com tatu, com coati, com gambá, que sabidamente são animais conhecidos como reservatórios da doença de Chagas. Por quê? Esses animais, eles muitas das vezes vivem em ambientes que também nós encontramos o barbeiro. Então, dentro da toca do tatu, é possível você encontrar o barbeiro ali. No meio das matas, né, no meio da floresta, o coati e o gambá eventualmente habitam ambientes em que pode ser encontrado também o barbeiro. Então, esse barbeiro vindo a parasitar, a expoliar o sangue desses animais, esses animais também se transformam em hospedeiros para esse ciclo biológico, né? Também são indivíduos vertebrados, então a gente pode entender que o tatu, o coati e o gambá também funcionam como hospedeiros vertebrados. O único detalhe é que muitas das vezes esses animais não têm alterações clínicas nenhuma. Né? Muitas das vezes o tatu, o coati e o gambá sobrevive com o Trypanosoma cruzi sem manifestar clinicamente nenhuma alteração.
E além disso, transmissão oral, né? A amamentação, ingestão dos insetos vetores. Existe aí, se vocês pesquisarem na internet, algumas histórias, né? Não muito recentes, mas eu me recordo há um tempo atrás, se não me falha a memória, em Santa Catarina, aconteceu um surto lá de doença de Chagas por conta do consumo do açaí. Por conta de consumo, né, o pessoal até falava, bebida de açaí. Né? O pessoal, muitas das vezes lá, açaí, caldo de cana também, né, tem alguns relatos. Né? Pensem bem, né, no processamento do açaí, no processamento lá do caldo de cana. Às vezes a cana que foi levada lá para moagem foi levada carregando junto com ela barbeiros. E esses barbeiros foram moídos juntos lá com esse caldo de cana, né? E esse caldo de cana depois foi servido para as pessoas. Então é possível a ingestão dos insetos vetores ou, né, das fezes desses insetos vetores que tenham sido processados com alguns desses alimentos. No que se refere ao coito, né, a transmissão sexual, não há comprovação de transmissão sexual de Trypanosoma cruzi em humanos. Tripomastigotas no esperma e no sangue menstrual já foi identificado, tá? Só que não em quantidade suficiente para se comprovar uma transmissão sexual. Tá? Claro que isso aí, pessoal, abre um leque de pesquisas, né, de orientações. Né? Por exemplo, várias outras doenças, como é o caso lá, comentei com vocês do Toxoplasma gondii, nós temos relatos de casos da presença do Toxoplasma gondii no esperma de vários animais. Mas já foi para essas espécies domésticas comprovada a transmissão sexual desse protozoário, né, do Toxoplasma gondii. Então nós temos que entender que não é só existir o Trypanosoma no sêmen que vai fazer com que essa doença tenha também comprovação via sexual. Eu preciso ter o Trypanosoma presente no esperma e preciso ter uma condição uterina da fêmea, né, que propicie essa contaminação. Então são fatores que precisam ser estudados em conjunto. E além disso, transplantes de órgão, né? É possível que, já que a gente está falando que o Trypanosoma cruzi é um protozoário que fica em tecidos, que fica em células, o uso, né, ou transplantes de órgãos infectados também é uma forma de contaminação por essa doença. E cuidado, claro, né, como sempre, a questão das drogas imunossupressoras. Né? Quando se fala num paciente transplantados, a gente sempre escuta aquela história, o paciente recebeu um transplante de um órgão, certamente ele tem que fazer por um longo tempo o uso de drogas imunossupressoras para que ele consiga aceitar bem, receber bem aquele órgão que foi transplantado. E em detalhe quando ele recebe essas drogas imunossupressoras, para que ele aceite o órgão que lhe foi colocado, essas drogas acabam também por contribuir com uma dificuldade desse indivíduo em responder bem aos processos infecciosos. Então, se esse órgão foi um órgão transplantado, contendo, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, e esse indivíduo vai receber drogas imunossupressoras com o objetivo de que ele não rejeite aquele órgão transplantado, essas drogas imunossupressoras podem contribuir para que essa chagas, esse Trypanosoma que ele esteja, encontre melhores condições de proliferar, de se reproduzir. E isso vai agravar em muito a ocorrência, né, dessa doença nesse hospedeiro, nesse indivíduo. Em se falando da doença, vocês estão vendo aí, né, algumas manifestações clínicas. Tá aí essa foto dessa face dessa pessoa, né, com esse aumento na região palpebral, né? Então nós temos aí o chamado sinal de Romanin, né? Está escrito embaixo aí, penetração na conjuntiva, sinal de Romanin. É o sinal mais típico de um indivíduo que venha a se contaminar pela chagas, né? Pelo Trypanosoma. Muitas das vezes esse sinal aí também está associado a um processo inflamatório, né? Da picada, por conta da picada do barbeiro, mas também já uma resposta imunológica local, uma resposta de defesa local do organismo desse animal frente àquele corpo estranho, né? Frente àquele agente etiológico que acabou de penetrar ali. Então, quando se fala da fase aguda, nós temos a chamada fase sintomática, é a primeira, né, causando aí a meningoencefalite e a falência cardíaca, e muitas das vezes a fase assintomática, que é a mais frequente, em que nós notamos aí que nós já ouvimos falar em muitas pessoas, meu avô tinha chagas, minha avó tinha chagas, viveu muitos anos, né?
porque ao longo desses muitos anos ele esteve, né, na fase assintomática da doença, em que ele convive com o parasita bem, né, até o momento que aquilo ali começa a trazer algumas manifestações clínicas. Penetração na conjuntiva, sinal de Romanin, essa foto, né, a primeira foto à direita que vocês estão vendo aí da face, né, desse indivíduo aí com aumento na pálpebra. Penetração na pele, o chagoma de inoculação, vocês estão vendo aí no braço desse indivíduo, né, uma região um pouco mais avermelhada. E também aí na mão, né, na base do dedo polegar, aí, o indivíduo com uma lesão também típica da inoculação desse protozoário. De forma geral, as manifestações clínicas gerais, né, associadas aí à doença de Chagas podem ser febre, edema localizado, generalizado, poliadenia, hepatomegalia, esplenomegalia, insuficiência cardíaca, perturbações neurológicas, né? Chamo a atenção a vocês aqui o mais comum, né? Tanto é que se fala que a doença de Chagas é a chamada doença dos grandes, né? O indivíduo tem megacólon, né? O cólon, o intestino cresce, aumenta de tamanho, uma hepatoesplenomegalia, o fígado aumenta de tamanho, o baço aumenta de tamanho. Né? Então o indivíduo tem, por exemplo, uma alteração nos tecidos, na musculatura lisa do trato gastrointestinal, a pessoa não consegue engolir bem, começa a ter refluxo com frequência, tudo consequência da presença do protozoário em vários tecidos. Nesse caso aqui eu estou me referindo aos tecidos de musculatura lisa. No que se refere à fase crônica, né, da doença, como eu disse a vocês, a fase assintomática, olha só, 10 a 30 anos de período assintomático. Então muitas pessoas aí vivem anos e anos até se dar conta que está ou que é contaminada pelo ou pelo Trypanosoma cruzi, causador do Chagas. Então ele tem lá a positividade de exames, ausência de sintomas por muitos anos, eletrocardiograma convencional muitas das vezes inalterado, normal, coração, esôfago e cólon radiologicamente normais. Olha só que interessante, né? Muitas das vezes alguns dos órgãos manifestam-se de forma normal, né? Sem alteração patológica. Anatomopatologia, lesões semelhantes à fase agudas mais discretas, casos de morte súbita. Então, é possível que esse indivíduo tenha mortes súbitas, né, mortes espontâneas, que a gente fala, sem que haja um diagnóstico definitivo. Né? Poxa, o que será que causou? É claro que para isso existem, né, procedimentos, né, de autópsias, né, que vão gerar aí um diagnóstico mais conclusivo. Na fase crônica sintomática, aí sim, quando há manifestação clínica da doença, nós temos aqui, após a fase assintomática, o que nós temos? A forma cardíaca. Né? A insuficiência cardíaca congestiva, o indivíduo começa a ter dificuldade, né, problemas cardíacos graves, a chamada ICC, insuficiência cardíaca congestiva, no sistema nervoso central simpático e parasimpático, lesões voiticular e tromboembolismo. Né? O que nós temos aqui em conjunto, pessoal? Várias alterações clínicas graves, né, naquela manifestação crônica da doença dita sintomática. Tá? Como eu disse a vocês, né, o indivíduo começa a ter dificuldade para ingerir, dificuldade para deglutir, dificuldade, a boca está salivando, ele não consegue engolir a saliva, né? Tudo característica desse protozoário em vários tecidos do organismo desse indivíduo. Né? E muitas das vezes, quando isso acontece, né, esse indivíduo normalmente já é um indivíduo senil, né, já é um indivíduo mais velho, que passou ao longo de toda a sua vida aí, assintomático. Então essa doença, na fase mais, né, senil da vida, vamos dizer assim, ela acaba se agravando. Diagnóstico, fase aguda. Estudar a origem do paciente, então é comum entender, né, de onde esse paciente veio. Esse paciente vem de alguma região endêmica, uma região que há muitas ocorrências do barbeiro e, consequentemente, da doença. Sinais de porta de entrada, esse indivíduo relata se teve, né, lesões, por exemplo, na conjuntiva, como naquela foto que eu mostrei anteriormente, lesões circulares na pele, será que ele relata isso para você? Ele sentiu coceira na pele em algum momento? Tá? Adenopatia satélite ou generalizada, então nós temos aí algumas lesões localizadas onde esse indivíduo foi acometido por esse barbeiro, onde essa doença se iniciou, ela se instalou, a porta de entrada.
Esse indivíduo pode relatar aí, né, claro, né, uma hepatosplenomegalia, o aumento do fígado, o aumento do baço. O indivíduo chega lá sentindo dor na região do tórax, né, e aí o médico vai fazer lá a palpação desse indivíduo e ele nota que o fígado está aumentado. Ele pode, né, não só pela palpação, mas também por exames laboratoriais, identificar que o baço está aumentado. Tem aumento da frequência cardíaca, tem a presença de edemas. Então, olha só a quantidade de sinais e sintomas que vão contribuir aí para um diagnóstico definitivo. E na fase crônica, alterações cardíacas, alterações digestivas e também do esôfago e do colo. Em suma, pessoal, né, resumidamente, o que eu gostaria que vocês entendessem sobre os dois tripanossomas, o tripanossoma vivax e o tripanossoma cruzi. Bom, o cruzi é mais comum para todos nós, nosso entendimento aqui, né, é a doença de Chagas. É uma doença que promove, ainda na nossa região, né, uma certa ocorrência, uma certa casuística, né, inclusive com algumas pessoas morrendo por conta do mal de Chagas. Esse histórico normalmente de pessoas mais velhas, vocês vão escutar isso, né, pessoas mais velhas que se deram conta, que foram diagnosticadas com a Chagas, tá certo? Por outro lado, o tripanossoma vivax é uma doença comum nos animais de produção, que vocês viram anteriormente, né? Falei aqui várias vezes dos bovinos, né? Então é comum a gente ter aqui na nossa região vários proprietários reclamando da ocorrência de animais com tripanossomias. E aí vocês vão chegar lá, o pessoal vai falar assim, é a doença da agulha, né? O mau manejo da agulha ou das agulhas contribui para a disseminação dessa doença. Mas não é o único, né? O mau manejo, por exemplo, né, de limpeza, desinfecção das instalações em que os animais são criados, por exemplo, permitindo ali a proliferação de moscas, as próprias moscas podem também contribuir para a disseminação dessa doença no rebanho. E qual que vai ser o sentimento do produtor? Ou o que o produtor vai se dar conta? Prejuízo, né? Os animais diminuem a produção, os animais eventualmente, claro, dependendo da gravidade, podem morrer, vir a óbito, né, por conta da tripanossomia. Vocês viram algumas fotos que eu mostrei anteriormente, animal magro, animal debilitado, né, por conta dessa doença. Então, gostaria que vocês tivessem aí na hora o cuidado, né, na hora de estudar essas duas doenças, chamando a atenção para essas características mais marcantes. Tá ok, pessoal? E agora, para encerrar, epidemiologia, né, dessa doença. De 16 a 18 milhões de habitantes de 18 países. Então, assim, não se preocupando com o número, né, mas é uma doença bastante recorrente ainda em vários países. Né, estamos falando do Chagas. 21 mil mortes anuais. Era exclusivamente de animais e triatomínio silvestre. Destruição do ciclo silvestre. Né? O que nós temos que entender? Essa doença, durante muito tempo, ela esteve restrita a ambientes próximos às matas. Mas a partir do momento que a urbanização, né, a proximidade dos homens, das residências às matas, veio acontecendo por conta da urbanização, por conta do crescimento demográfico, né, acabamos que nós invadimos os ambientes em que eram anteriormente ocupados pelos barbeiros. E isso facilita a disseminação dessa doença, é claro, né? Nós temos aqui nos Estados Unidos, né, sul dos Estados Unidos, é apenas silvestre, fala-se que essa doença é uma doença ainda silvestre, né? Mas em outras regiões do mundo, inclusive no Brasil, nós temos aí casos de Chagas silvestre, mas também casos de Chagas urbana, né? Doenças aí que você encontra em cidades, por exemplo, como é o caso de Uberaba, né? Em que nós temos aí vários moradores da nossa cidade que não moram na zona rural, mas que têm ou tiveram acesso à zona rural em algum momento, né? Hoje, né, já estão mais urbanizados, vamos dizer assim, mas que ainda padecem por essa doença, ok? Falta mais um slide aqui. Como se prevenir a essa doença? Quais são as sugestões profiláticas para essa doença? Primeiro, pessoal, melhoria das habitações rurais, né? Muito se fala, né, da casa de pau a pique. O que tinha de interessante na casa de pau a pique? Era aquela casa que era feita próximo às matas, e casa essa que dava condições de sobrevivência do barbeiro ali nas paredes, né, naquele tijolo, naquelas paredes de barra ali que eram construídas, né, dava condições de sobrevivência para esse barbeiro. Então, a melhoria nas condições de habitação rural funciona como medidas profiláticas, né? Além disso,
A limpeza, né? Você destruir os ambientes em que favoreceriam a sobrevivência do barbeiro, também melhora as condições para que essa doença não venha acontecer. É claro, já que nós estamos falando de um barbeiro, né, pensando aqui no Trypanosoma cruzi, o uso de inseticidas. Né? Então, quando você aplica inseticida numa residência, certamente esse inseticida pode matar o barbeiro ou os barbeiros que existam ali. Então, o uso de inseticidas também são formas profiláticas, né, para a ocorrência dessa doença. Controle, né, quando se fala em doação de sangue, doação de tecidos, né, doação de órgãos, o controle, né, do estoque lá no laboratório, né, no hemocentro que está fazendo a coleta desse sangue do doador, que esse sangue doado seja pesquisado, que seja estudado, né, quanto à possível ocorrência ali de tripanossomas ali naquele material, tá certo? Controle da transmissão congênita, né? Então a mãe, né, tem muito cuidado durante aí os seus exames pré-natais, né, que seja avaliada se essa mãe é positiva para a doença de Chagas. Isso pode ser feito e certamente é feito nos exames pré-natais dessas mães gestantes. E quando se pensa em vacina, né, quando se fala em vacina para protozoários de uma forma geral, a gente sabe aí o quanto que esses resultados ainda são pouco promissores ou muitas das vezes até ineficazes, né? Então isso ainda é um assunto que precisa ser bastante estudado. Pessoal, eu encerro por aqui. Essa aula será postada para vocês e caso tenha alguma dúvida, a gente volta a se falar. Obrigado e até a próxima.